Agora a gente muda um pouquinho de assunto e conta para você que o setor de serviços registrou uma alta de 10,9%, superando as perdas de 2020, quando recuou 7,8%, divulgou o IBGE nessa semana. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente fala agora com o economista e professor da FGV, o Gessner Oliveira. Oi, Gessner, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela entrevista e pela disponibilidade nessa noite de sábado aqui na CNN. Muito boa noite, é um prazer conversar com você e com os espectadores do CNN. Prazer é todo nosso. Gessner, eu já começo perguntando para você quais são as expectativas para o futuro do setor de serviços, né? Que, assim como todos os outros setores, foi muito impactado pela pandemia do novo coronavírus, inclusive, acredito que mudando algumas formas de prestação, né, de serviços. Então, traz para a gente o que a gente pode esperar para o futuro do setor. Olha, essa notícia da recuperação do setor de serviços é uma boa notícia, porque foi uma recuperação expressiva, inclusive maior do que aquela que o mercado esperava. Foi mais de 10% de crescimento, né? E foi o setor mais fortemente afetado pela pandemia. Essa recuperação, apesar de toda incerteza do aumento da taxa de juros, da perda de renda, do aumento da inflação, mostra como é importante a vacinação, porque esse é um setor, por exemplo, para você ter a reativação de bares, de restaurantes, de shows, você precisa ter um mínimo de segurança para que as pessoas possam comparecer e consumir essas atividades, né? Então, o avanço da vacinação foi crucial para essa recuperação. Na medida em que o Brasil continuar esse avanço da vacinação e continuar com, digamos, tomando medidas preventivas e procurando controlar a pandemia, a perspectiva é relativamente boa. É claro que há circunstâncias mais gerais da economia mundial, com muitas incertezas, elevação da taxa de juros internacional e dos fatores que aqui no Brasil também colocam alguns problemas, isso são algumas restrições, mas de qualquer maneira eu esperaria uma continuidade dessa recuperação no setor de serviços, em particular, serviços prestados às famílias cresceu mais de 18%. E os serviços turísticos, apesar de todas as dificuldades, apesar da Omicron, mesmo assim apresentaram uma taxa de crescimento superior a 20%. Oi, Gessner, aqui Roberta Russo falando contigo. Quanto tempo? Queria te perguntar também, Prazer. Gessner, a gente acompanhou esses dados positivos em relação à área de serviços, né? Essa recuperação depois da pandemia, até para alguns dados superiores ao que a gente tinha no período pré-pandemia. Mas o que isso reflete em relação à movimentação da nossa economia em si? Estou te perguntando isso pelo contexto que a gente tem da inflação alta, sem uma perspectiva de uma queda mais consistente, pelo menos até o fim desse primeiro semestre. Aproveito para te perguntar se é essa a sua previsão também. E em ano eleitoral, Gessner, como é que esse dado um pouco mais positivo dos serviços pode influenciar esses outros dados maiores também que a gente acompanha em relação à nossa economia? Olha, Roberta, é uma questão muito interessante. Na verdade, os serviços têm um papel fundamental nas economias modernas. Para dar uma ideia para o espectador, o setor de serviços representa cerca de 2/3 do PIB para a maioria das economias mais diversificadas, como é o caso da economia brasileira. Isso significa que é fundamental para que a economia tenha alguma atração para que o setor de serviços funcione, né? Sejam serviços prestados à família, os serviços profissionais e algumas categorias importantes de serviços. Eu diria que a perspectiva para este ano de 2022, no conjunto da economia, é de um crescimento muito baixo, né? A mediana das expectativas da pesquisa Focus aponta para algo como 0,3% de crescimento muito baixo da economia. No ano passado, de 2021, nós ainda não temos os dados das contas nacionais, mas pelo IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB, nós devemos ter um crescimento em torno de 4,5%. Então, crescemos 4,5% em 2021 e devemos crescer muito pouco em 2022, em função das circunstâncias que você mencionou. A taxa de inflação elevada, em dois dígitos,
a taxa de juros subindo, já subiu agora e deve subir ainda mais em março, né? Então, são circunstâncias mais difíceis. Em todo caso, a nossa projeção na Goa Associados é superior à do mercado. Nós esperamos sobretudo o setor de agropecuário, o agronegócio, deve ter um desempenho bom, apesar dos fenômenos climáticos que tivemos no início do ano. Nós acreditamos que seja possível crescer em torno de 1%. É pouco, evidentemente é pouco, não resolve os nossos grandes problemas, mas eu acho que há razões para esperar um crescimento um pouco maior do que a média do mercado está esperando. Gessner, Jaqueline aqui do Rio de Janeiro, muito boa noite, obrigada por falar com a gente. Eu queria entender um pouquinho, né, esse resultado superou as expectativas, eu queria que você destacasse então um pouquinho quais são, né, na verdade, os destaques, quais foram os destaques do setor para ter essa alta que superou aí as expectativas, a gente está falando de mais de 10% de alta, né, Gessner? Sem dúvida, Jaqueline, eu acho que os serviços prestados às famílias teve um impacto bastante forte. São serviços diversos, né? Serviços de toda a ordem que as famílias usam, a gente pode incluir também aí bares, restaurantes, serviços ligados à área à cadeia de entretenimento, né? Isso foi, felizmente, essas atividades puderam mostrar uma recuperação razoável, né? E, de novo, eu volto à questão da vacina, né? Como é importante você imunizar a população, porque isso dá um mínimo de segurança para que as pessoas voltem às suas atividades, eu não diria normais ainda, mas pelo menos às suas atividades que em grande medida podem ser feitas com segurança. Uma família pode ir a um restaurante, pode ir a um show, as pessoas podem voltar aos estádios, né? E, consequentemente, as atividades esportivas podem reunir públicos, e tudo isso ajuda muito a recuperação da renda. Tem um impacto direto nas empresas que provêm esses serviços e um impacto indireto, porque gera toda uma cadeia de rendimentos, são impactos indiretos muito importantes para fazer a economia se movimentar. Então, o controle da pandemia, um bom controle da pandemia, é essencial para que a economia apresente um desempenho razoável. Gessner, você falou na sua primeira resposta e reforçou agora nessa sua resposta da importância da vacinação, que é essencial para que as pessoas voltem, né, para as suas rotinas. E eu queria saber o seguinte, o senhor acredita que em algum momento a gente vai conseguir retomar aquele cenário pré-pandemia que a gente tinha? O senhor acha que a vacinação vai chegar a algum ponto que a gente vai voltar a ter aquela situação de antes ou não? Olha, eu acredito que sim, Tainá. Eu vejo uma boa chance de recuperação. Aliás, o nível dos serviços hoje, com esse crescimento que há pouco a Jaqueline mencionou, de 10,9% no ano passado, né, isso acaba fazendo os serviços estarem 6%, um pouquinho mais de 6% acima do nível pré-pandemia, né? Então, do ponto de vista de nível de serviços, nós conseguimos voltar, mas infelizmente, digamos, nós não voltamos integralmente à rotina, porque a expectativa, se vocês se recordam, a expectativa que se tinha em meados de 2020, depois à medida que digamos, as vacinas foram descobertas, etc., havia uma expectativa de uma volta rápida, né? Aquilo que chegou a ser chamado de recuperação em V. Na verdade, houve uma rápida recuperação no início, mas daí muitas dificuldades de vacinação, não só no Brasil, mas em vários outros países, e isso acabou dificultando uma volta mais rápida, né? Além de vários problemas com as cadeias produtivas globais, etc. Mas a perspectiva, o que nós conhecemos da história econômica, da recuperação depois da pandemia da gripe espanhola, é de uma recuperação, quer dizer, as economias voltam
No caso da recuperação nos anos 20 do século passado, depois da pandemia da gripe espanhola, houve uma volta, inclusive, muito vigorosa nos anos 20, né? A expectativa seria essa. Infelizmente, as circunstâncias atuais colocam algumas restrições, né? No caso brasileiro, como vocês mencionaram muito bem, nós temos muitas incertezas, os ruídos de um ano eleitoral, naturalmente, há vários possíveis cenários políticos, há inflação elevada e, no mundo, evidentemente, uma preocupação muito grande com o problema da Rússia e da Ucrânia, que pode representar uma elevação ainda maior do preço do petróleo e, consequentemente, uma pressão inflacionária grande, obrigando a novas elevações da taxa de juros. Então, nós estamos diante dessas incertezas, mas com uma perspectiva de recuperação, se nós fizermos, eu digo, o mundo inteiro fizer a coisa certa, ou seja, se concentrar na administração da pandemia e na paz, né? São essenciais para que a economia mundial e a brasileira voltem a crescer. Tá certo. Gessner Oliveira, economista, professor da FGV, muito obrigada por essa conversa com a gente hoje aqui na CNN. Gessner, bom domingo para você. Um ótimo domingo para vocês, para os espectadores de CNN.